companheiros, convidados. Alô, agora saiu. Bom, mas vamos conversar um pouco sobre Novembro Azul. Então, é bastante importante, eu queria agradecer o convite, porque esses assuntos, apesar de estar aí na mídia, o pessoal tem conhecimento, se reveste de uma importância muito maior a partir de algum momento que isso aí tem sido realmente uma preocupação muito grande de saúde pública. Esses projetos de Novembro Azul, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, surgiram a partir da década de 90, quando se percebeu que algumas doenças, notadamente mais graves, estavam aumentando a sua incidência, assim, mais do que décadas anteriores. Isso se deve a inúmeros fatores que não vale a pena discutir, mas são muitos fatores que levaram a aumentar essas doenças. Por isso a preocupação também, já que são muitos fatores, é difícil você conseguir eliminar todos. Então tem que atacar aonde se pode com mais intensidade para que isso diminua. Novembro Azul é dedicado principalmente à questão da prevenção e tratamento do câncer de próstata, né? O câncer de próstata, e no começo era específico para cada uma doença, como é o caso de Outubro Rosa, o câncer de mama, e no fim se estendeu, vamos dizer assim, por exemplo, Outubro Rosa é para o câncer de mama e para doenças mais sérias, né, que atingem a mulher. A mesma coisa com Novembro Azul, principalmente o câncer de próstata, mas também outras doenças sérias que atingem, né, o homem. E principalmente difundir o hábito, o costume dos cuidados preventivos para essas doenças. Principalmente no caso do câncer de próstata, muitas vezes, se for esperar as manifestações, os sintomas dessa doença, ela já está decorrendo, já está evoluindo há bastante tempo e já está bastante avançada, uma situação que dificulta enormemente o tratamento. Ainda, assim como outros tipos de câncer, o tratamento, a cura e a prevenção são baseados no diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, mais fácil é o tratamento. Hoje, esses projetos começaram lá na década de 90. Nesse período já houve uma evolução muito grande na questão de prevenção, de tratamento, de terapias, que está, vamos dizer assim, melhor, mais fácil de tratar, mas ainda necessita da condição do diagnóstico precoce para você ter uma certeza da cura total. No caso do câncer de próstata, nós podemos dizer que dá para dividir, embora tenham vários tipos, dá para dividir em dois subgrupos que genericamente enquadra quase todos, ou todos. O câncer de próstata, se aparecer no indivíduo abaixo de 60 anos, ele tem um comportamento. Se ele aparecer no indivíduo acima dos 60 anos, o comportamento é bem diferente. Ele é muito mais invasivo, muito mais grave, mais difícil o tratamento, quanto mais jovem é o paciente. Então, por isso a necessidade de começar os cuidados preventivos precocemente, porque é justamente nessa fase que ele é mais grave. Então, a partir dos 40, 45 anos, a necessidade de fazer um exame, uma consulta com o urologista, ou mesmo com o seu clínico, porque ele também está habilitado para fazer essa avaliação, inclusive o exame de toque, para ver se há necessidade de algum desdobramento, algum outro tratamento. E se esse câncer aparece numa idade mais avançada, normalmente as respostas às terapias é melhor. E ele tem um comportamento mais lento, ele desenvolve de uma maneira mais progressiva e que isso também facilita o tratamento.
Só para citar alguns dados, entre os cânceres que matam as pessoas do sexo masculino, 28 a 29% é câncer de próstata. O câncer de próstata, junto com o câncer de pulmão e câncer da área digestiva, são as três doenças, os três cânceres que mais matam pessoas do sexo masculino. Também atinge bastante o sexo feminino, mas só para, como estamos falando de Novembro Azul, né, só para citar, entre o câncer de pulmão, câncer de parte digestiva e o câncer de próstata, eles estão ali sempre brigando entre o primeiro, segundo e terceiro lugar que mais matam. Né. Só para ter uma ideia, a estimativa é que no Paraná vão ser contabilizados entre 2020 e 2022 aproximadamente 35 mil casos de câncer de próstata novos. Desses, se fossem todos diagnosticados precocemente, hoje teríamos a condição de dizer que praticamente 100% teriam cura, principalmente com as novas terapias, com as novas condutas que estão surgindo. Depois a gente vai falar um pouquinho delas, né? E mesmo na prevenção, tem o exame de sangue, o PSA, que todo mundo conhece, que deve ser feito anualmente. Ele é um indicativo, ele não é extremamente preciso. Mesmo uma pessoa com uma dosagem baixa do PSA pode desenvolver câncer, só que um indivíduo que tem um aumento do PSA acima dos níveis normais, ele tem uma chance de 3 a 4 vezes maior de desenvolver um câncer de próstata do que quem tem os níveis normais. E ele pode eventualmente até aparecer em pessoas que têm o nível normal de PSA. Então, por isso a necessidade da consulta clínica, do exame de toque e outras condutas, né? A biópsia, por exemplo, quando existe alguma dúvida, é feita uma biópsia. Biópsia dirigida por ultrassom. O próprio ultrassom é um meio bom de monitorar a próstata, mas mesmo a biópsia é retirado fragmentos da glândula. Normalmente são em torno de 10 fragmentos em 10 pontos diferentes. Mas se você imaginar que tem um volume lá da próstata de 40, 50, mesmo 10, pode eventualmente uma lesãozinha pequena lá num determinado ponto escapar a biópsia. Mas já existem alternativas para isso. Quando está desenvolvendo o câncer de próstata, mesmo que no ultrassom ainda não aparece, é muito pequeno, são poucas células que estão se desenvolvendo, esse câncer provoca a produção de certas substâncias que podem ser detectadas através de exames de sangue. O estudo, que a gente chama isso de estudo imunohistoquímico, ele induz a formação de tipos específicos de anticorpos e de algumas proteínas que podem ser detectadas mesmo antes de aparecer no ultrassom, ou no toque, ou na biópsia. Então, meios para fazer o diagnóstico precoce existem, estão disponíveis na maioria das cidades no mundo inteiro, mas é importante que se use. Algumas coisas a gente notou que aumentou a procura, nesses últimos 2 anos. Talvez a ansiedade do Covid, da pandemia, provocou tanto receio, medo nas pessoas que procuraram também tratar de outras coisas. Então aumentou um pouco a procura, tanto na procura da mamografia para o câncer de mama, como no caso do PSA e a consulta com o urologista para a prevenção do câncer de próstata, mas ainda está em níveis muito baixos se considerar o ideal. Nós ainda, em estatística de epidemiologia, nos damos conta que o número de pessoas que fazem os cuidados, que tomam os cuidados preventivos, a consulta anual, o exame do PSA, chega a 37% a 38% só. Esse número tem que pelo menos dobrar para ter significado epidemiológico. E a questão principal, sempre baseado
no diagnóstico precoce. As terapias, hoje, para certos tipos de câncer de próstata, mesmo nos mais avançados, existe possibilidade de cura total, sim. Existe possibilidade. Principalmente, quer dizer, a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, medicamentos que inibem o crescimento da próstata. E, mais recentemente, de 2018 para cá, as imunoterapias. Imunoterapias é a palavra em questão agora, é a palavra do momento, é a menina dos olhos no tratamento de vários tipos de câncer. A imunoterapia, como a própria palavra diz, ela mexe com o sistema imune, que faz com que as células T produzam substâncias e anticorpos contra as células cancerígenas. E ele vai inibir ou o crescimento, né, ele não vai poder mais se reproduzir, ou realmente destruir as células cancerígenas. É algo que dá mais resultado, principalmente nos casos mais avançados, né? Mas sempre baseando no seguinte: uma imunoterapia num paciente que teve um diagnóstico precoce, certamente vai ser algo bastante simples. Não vai mudar nem a atividade diária dele, vai continuar fazendo o que sempre fazia, trabalhando, e vai fazer imunoterapia e vai se livrar do problema. Porque é um tipo de lesão que demora para produzir sintomas. E os sintomas normalmente são mudanças nos hábitos do sistema urinário, né? Nós sabemos que a hiperplasia prostática benigna persegue todos do sexo masculino a vida toda. Todos vamos ter aumento da próstata, mas nem sempre isso é um câncer. O aumento benigno, né, isso pode ser confundido, às vezes, com os sintomas iniciais de câncer e a pessoa deixar para lá. Não, isso é normal, né? Principalmente o aumento da frequência urinária, a necessidade de urgência urinária, né? E alguns sintomas mais agressivos, como o aparecimento de sangue na urina, né? Isso já é um indicativo que pode ter uma lesão de próstata ou de bexiga ou das vias urinárias, né? Então, a primeira coisa é o cuidado preventivo, a consulta anual, o exame clínico, o toque, o exame do PSA. Segundo, qualquer observância de mudança de hábito já é um indicativo para procurar algum serviço para monitorar isso aí, né? E uma vez que tenha alguma lesão, normalmente isso hoje, se for descoberto precoce, é 100% curável. 100% curável, né? Talvez algum de vocês, lendo algum artigo sobre câncer, sobre isso, já deve ter deparado com um termo. Tem alguns pesquisadores, alguns cientistas, que já não estão usando o termo cura, eles estão usando o controle do câncer, para vários tipos de câncer. A grande pergunta é o seguinte, que ocorreu para esses pesquisadores: o indivíduo vai, vamos dizer, aos 20 ou 30 anos, ele tem um câncer, ele faz o tratamento, melhorou completamente, e viveu até os 90, 100 anos e morreu de outras causas. Mas aí alguém resolveu se perguntar o seguinte: mas se por acaso esse indivíduo, em vez de viver até os 90, vivesse até os 120 anos, será que esse câncer não poderia aparecer novamente? Como é que nós vamos saber? Primeiro nós temos que arrumar um jeito de fazer que as pessoas vivam até os 120 anos para poder observar se isso vai acontecer ou não, né? Então alguns já mudaram usando controle. O câncer está controlado, eles não usam mais a cura, porque tem medo que daqui a algum tempo, 50 ou 100 anos, quando as pessoas viverem até 120 anos, vão desmenti-los, né? Vão desmenti-los. Então, é uma dúvida boa, né? Uma dúvida boa. Mas, junto com o câncer de próstata, é importante se dizer que, já que são cuidados preventivos, é bom se levar em conta os outros tipos de lesões, de doenças sérias que também acometem, que podem ser preveníveis, né? A começar pelos 3 tipos de câncer que mais matam homem, também algum deles matam também mulheres.
que é o câncer de pulmão, câncer da parte digestiva e o câncer de próstata. O câncer de pulmão, normalmente, quando aparece algum sintoma diferente, tosse, escarro com sangue, dor torácica e tal, as pessoas procuram o serviço e normalmente dão sequência ao tratamento. No caso do câncer de próstata e do câncer de intestino, são silenciosos e normalmente quando eles se manifestam com sintomas, ele já está em estágio bastante avançado. Então, por isso, a necessidade do cuidado preventivo. No caso do intestino, também a observância das mudanças do hábito intestinal e a colonoscopia. É o exame padrão ouro para diagnóstico de câncer de intestino. E é recomendado que todo mundo se faça, tanto homem ou mulher, a cada 4, 5 anos faça uma colonoscopia, né? É um exame que o preparo é mais chato do que o próprio exame, né? Tem que tomar laxantes, o intestino está bastante limpo para poder fazer a colonoscopia. Então o preparo é um pouco mais chato, mas também, convenhamos, não é nada em questão de uma prevenção de uma lesão séria, tá? Então, primeira coisa, é necessário aumentar pelo menos em 100% na população que procure os cuidados preventivos com relação ao câncer de próstata. O nosso nível de procura e de exames habituais é muito pouco, 37% é muito pouco. Isso não significa muito epidemiologicamente, porque tem os outros 70% que vão, né, ter câncer. Então, em estágios avançados, principalmente quando ele tem metástase, ele mata. Bom, tanto é que 29% das mortes por câncer são por câncer de próstata, no homem, né? E se fosse para deixar uma mensagem, eu diria o seguinte: fale com o seu clínico. Se você não tem um urologista para fazer, vamos fazer com ele. Ele está habilitado também para fazer esse monitoramento. Se você já tem um urologista, não deixe de ir uma vez ao ano lá, não deixe de fazer o PSA e se observar qualquer mudança nos hábitos urinários, procurar imediatamente alguma avaliação. Porque, como eu disse, descoberto precocemente, 100% de cura. Podemos nos livrar desse problema, né? Sempre que seja diagnosticado precoce. Agora, com as terapias, já casos mais avançados, principalmente com a imunoterapia, tem respondido bem, mas é um tratamento mais agressivo, mais difícil, né? E em alguns casos acaba, por causa do avançado da doença, não dá resultado, né? Então a mensagem que eu queria deixar seria essa. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou disponível com relação a isso. Podem inquirir aí o que quiserem. Estou à disposição. E aí, companheiros? Armado? Obrigado. Eu só queria relatar um fato aqui rapidinho, um minutinho, que como é interessante. As gerações mais novas, principalmente as crianças que já estão disponível todo tipo de informação, tudo que tem na internet, na televisão e tudo, e eles estão criando uma consciência. Você está vendo que principalmente os adolescentes, as crianças mesmo, já estão criando uma consciência um pouco melhor do que a nossa geração, né? Eu vi esse fato quando uma criança de 9 anos que teve que fazer uma sutura e daí caiu, machucou, teve que fazer uns pontinhos e tal, e daí eu querendo consolá-la, eu falei: e daí? Você foi corajosa, né, fazer os pontos? Ela falou: eu não fui corajosa, mas eu fiz o que tinha que fazer, eu tinha que fazer. Daí ela falou assim, minha neta falando assim: você tem feito aquele negócio lá da próstata que é para fazer?
Você tem feito aquele negócio? Eu acho que não, você está deixando. E daí? 9 anos. Muito interessante. Mas isso é bom, né? Sinal que essa geração já está vindo com uma consciência um pouco melhor, né? Isso é ótimo. Bom, obrigado pelo espaço. Espero que tenha transmitido algo de bom. Tá? Obrigado, presidente. Eu que agradeço, companheiro.